estudante do 5º ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Durante o período de isolamento social, devido à pandemia do Covid-19, compartilharemos juntos momentos para estudarmos geografia. Acredito que você goste muito desse componente curricular, pois, quando estudamos geografia, somos capazes de entender melhor as paisagens, o nosso estado, o nosso país e até mesmo o mundo, não só nos seus aspectos naturais, mas também culturais. E hoje eu te desafio a conhecer um pouco ou a puxar aí na sua memória algumas características do nosso estado, Minas Gerais. Hoje, então, vamos estudar a diversidade cultural e social desse estado. O que a gente vai aprender, então, nessa aula? Quais são os temas que a gente vai abordar pensando a riqueza cultural do nosso estado? Nós vamos reconhecer as manifestações socioculturais mineiras, destacando elementos representativos da mineiridade. Então, mineiridade é a nossa forma de ser mineiro, é a forma como lidamos com o nosso estado, como professamos as nossas crenças, como realizamos as nossas festas. Isso a gente chama de mineiridade, essa forma de ser do mineiro. Vamos identificar também a diversidade sociocultural mineira, pensando os nossos bens materiais e imateriais. Ou seja, vamos pensar o que temos de espaço físico, de monumentos, de igrejas, e vamos pensar o que temos de cultura associado a esses objetos, a esses lugares, para pensarmos o nosso patrimônio cultural. Então, vamos lá? A primeira coisa é a gente pensar, onde é que Minas está no Brasil e no mundo? Se você observa no mapa, Minas, como o Brasil, está na porção sul do continente americano. Mas Minas, dentro do Brasil, está na região sudeste. E Minas é considerada uma das 27 unidades federativas do Brasil e um dos 26 estados brasileiros. Minas é um estado que faz fronteira ao norte com a Bahia, ao nordeste com o Espírito Santo, ao sudeste com o Rio de Janeiro, mais ao sul com São Paulo, a oeste, na pontinha do nariz de Minas com o Mato Grosso do Sul, mas também fazemos fronteira com o estado do Goiás e com o Distrito Federal. Então, Minas é um estado muito extenso. Temos mais de 500 mil quilômetros quadrados. E esses 500 mil quilômetros quadrados, se comparássemos com outros países do mundo, Minas seria mais ou menos do tamanho do país europeu, chamado França. Agora, para a gente pensar, você já sabe, Minas é o estado brasileiro com maior número de municípios, de cidades. Temos 853 municípios. Aqui, para a gente pensar um pouco dessa diversidade de cidades, trouxe algumas delas, representadas em fotos. Belo Horizonte, a capital do nosso estado, lá com seu belo horizonte mesmo da Serra do Curral, que você pode ver lá ao fundo da imagem. Trouxe também uma fotografia da cidade de Paracatu, uma cidade mais próxima do estado do Goiás, mais a noroeste aí de Belo Horizonte. Trouxe também para representar uma região muito rica, culturalmente, né, de muito valor cultural, trouxe Januária, uma cidade do norte de Minas, localizada às margens do Rio São Francisco, que você também consegue identificar na imagem. E para representar a zona da Mata Mineira, está aí a imagem da praça principal do município, chamado de Mar de Espanha. Como é difícil representar 853 municípios, você vai perceber que ao longo da nossa aula a gente vai dizer de alguns deles para darmos exemplos. E aí, um importante poeta mineiro, Guimarães Rosa, vai dizer:
Minas são muitas, porém, poucos são aqueles que conhecem as 1000 faces das Gerais. Se a gente retomar a história do nosso estado, você vai se lembrar que ela aconteceu em função da descoberta pelos bandeirantes do ouro e das pedras preciosas, do diamante. Mas Minas é muito maior do que só o quadrilátero ferrífero, esse espaço onde a mineração se fez mais forte. Minas tem esse território todo concebido como os Gerais, esse território de importante cultura. Relembrando, somos um estado de 853 municípios. Aqui no mapa você vê essa divisão. O como que fica difícil, às vezes, identificar o nosso município de tão grande que, da escala do mapa não permitir, porque precisamos dividir 853 vezes. E aí, pensando esse estado com essa dimensão, vamos conceituar o que é cultura para a gente identificar que traços são esses, então, culturais que o mineiro tem? A gente vai usar algumas palavras aí, que estão em destaque. Cultura tem a ver com uma organização, ou seja, cultura tem a ver com a manifestação de valores de um determinado grupo. Então, Minas Gerais não vai ter simplesmente uma única cultura. Pela sua extensão e pela sua diversidade, vamos conviver com diferentes culturas. Cultura é transmissão. Ou seja, é aquela herança, são aqueles hábitos, aqueles valores, aquelas crenças que são construídas em nossa vida historicamente. Cultura também é uma forma de participação. Ou seja, é por meio da cultura, é por meio dos nossos modos de expressão, de comunicação, que a gente se aproxima, que a gente partilha e que a gente aprende a valorizar. E cultura é convivência. Somos seres que estamos inseridos num contexto com outras pessoas e convivendo com elas, aprendemos muito. Mas aí você deve estar se perguntando, mas toda pessoa tem cultura? Pare e pensa um pouquinho aí a sua história. Você tem alguns hábitos, você acredita em algumas coisas. Então, para essa pergunta, a resposta é sim. Todas as pessoas têm cultura. Nós somos pessoas socioculturais, ou seja, nós somos pessoas inseridas num tempo e num lugar. Um tempo em um lugar que tem muitas tradições expressas na paisagem, expressa no gosto das pessoas, expressa na forma como essas pessoas percebem o mundo ao entorno, expressas na nossa linguagem, que é verbal, que é corporal. E aí a gente pode pensar o nosso jeito de ser mineiro. Aprendemos modos de expressão, de alimentação. Logo, toda pessoa tem cultura. E quais são, então, as principais manifestações culturais em Minas Gerais? É claro que, pensando um estado com tamanha diversidade e com tamanha dimensão, era muito difícil trazer tanta diversidade. Então, acabei fazendo escolha de 3 manifestações culturais e te convido a pensar quais são as manifestações culturais do seu município. As manifestações culturais, elas podem acontecer em apenas uma localidade e serem traços da cultura daquele município. Mas ela pode acontecer também numa escala maior. Vários municípios do nosso estado, por exemplo, realizam festa junina. Aqui na nossa imagem, a gente tem especificamente o Arraial de Belô e o Arraial de Belo Horizonte representado. Mas, com certeza, as festas juninas, elas são uma realidade no seu município, no município vizinho. E elas estão associadas a tradições que herdamos dos povos portugueses. Na primeira imagem aí, que você vê uma pessoa com um adorno, com uma vestimenta sobre um cavalo, isso é um carnaval a cavalo, que alguns municípios chamam de cavalhada. Essa imagem se refere ao município de Bonfim,
na região metropolitana de Belo Horizonte. E a cavalhada é uma encenação, é esse carnaval a cavalo, né? Acontece no período de carnaval. É uma espécie de uma apresentação teatral onde os cavaleiros vestidos de azul e vermelho, eles representam cristãos e mouros, outra herança dos portugueses. E aí eles praticam uma encenação onde os cavaleiros vestidos de azul, eles vencem por simbolizarem os cristãos. É claro que há algumas adequações, né? A festa é originária de Portugal, mas sofre adequações no nosso estado. E a foto ao lado, onde você vê crianças e alguns adultos com instrumentos de percussão, com tambores. Isso é uma festa realizada no município vizinho a Belo Horizonte, em Contagem. É uma festa chamada de Festa da Abolição. Essa comunidade quilombola, ou seja, eles são remanescentes de quilombos, que você já viu lá na história, que são aquelas áreas, né, de resistência da população indígena que era escravizada. A todo 13 de maio, essa comunidade dos Arturos, eles festejam o final da escravidão no Brasil. Então, é uma tradição e é uma forma deles demonstrarem as características religiosas, deles demonstrarem a resistência desse povo que ainda constitui uma comunidade no nosso estado. Como se manifestam, então, as nossas culturas? A gente viu algumas manifestações, mas essas manifestações elas podem ser classificadas em bens materiais e bens imateriais. Começando pelos materiais, e aí já te dá uma dica quando você olha na imagem, são aquelas características, aqueles elementos da nossa cultura que são expressos ou por um monumento, ou por um espaço paisagístico, pode ser uma gruta, pode ser uma igreja. Então, você vê aí os profetas, né, lá de Congonhas, do Aleijadinho, né? Você vê aí a igrejinha de São Francisco de Assis, na Pampulha. Você vê uma outra igreja, você vê a Maria Fumaça, lá de São João del Rei. Então, são bens considerados materiais e que formam o nosso patrimônio cultural em Minas Gerais. E quais são os bens imateriais? Se o material é aquilo que a gente consegue visitar, se é aquilo que a gente consegue chegar e pegar naquele monumento, o que são os bens imateriais? E aí, os bens imateriais, eles sempre existem associados a um bem material. E geralmente eles são a forma de fazer aquele bem material. Olha aí o exemplo do queijo. O queijo canastra foi considerado em Minas Gerais, considerado patrimônio imaterial em Minas. E o que isso quer dizer? O queijo em si, ele é um bem material, mas a forma de produzir esse queijo, a técnica, o cuidado, o tempo para esse queijo ser curado, e isso faz parte do nosso patrimônio imaterial. Ou seja, são aqueles saberes que são ensinados entre gerações. Aqui a gente tem outros exemplos. As bonecas de barro do Jequitinhonha, a técnica de tratar esse barro, de produzir, de pintar, também é considerado patrimônio imaterial. A viola sertaneja, né, de 10 cordas, a forma de produzir esse instrumento musical e de tocá-lo são considerados patrimônio imaterial. E as folias de reis, que estão muito associadas às tradições religiosas. Então, lembrando lá, o patrimônio imaterial é aquilo que é passado pelo saber, pela experiência do grupo. E os bens materiais e imateriais, juntos eles se tornam o nosso patrimônio cultural. E quando é que eles se tornam patrimônio cultural? Eles só se tornam patrimônio quando eles são reconhecidos e valorizados por nós. Por isso é importante você pensar no seu município o que é aquele monumento, o que é aquele espaço, o que é aquele lugar ou aquele conhecimento, aquele saber acumulado de gerações que pode e vale a pena ser reconhecido como patrimônio. Os patrimônios materiais, eles são tombados. Você já deve ter ouvido falar,
a igreja tal foi tombada enquanto patrimônio, ou seja, ela foi reconhecida como patrimônio e agora precisa ser preservada, precisa ser cuidada e precisa ser mantida naqueles mesmos moldes. Quando a gente fala dos patrimônios imateriais, ao contrário do tombamento, eles são registrados e são reconhecidos. Quando a gente fala, então, que o queijo canastra ele foi reconhecido como patrimônio imaterial, ele está registrado enquanto um patrimônio dos mineiros. E os patrimônios, eles geram conhecimento para nós do passado e do presente. Então, as outras gerações que virão depois de nós, elas vão conseguir reconstruir a nossa história a partir da análise desse patrimônio. E o patrimônio faz com que nós tenhamos um olhar mais atento à realidade daqueles bens materiais e imateriais que tornam a nossa cultura tão rica. Então, agora, vamos juntos analisar as 3 fotografias e tentar pensar o que é patrimônio material e imaterial? A primeira imagem, a gente tem a Gruta de Maquiné, uma gruta localizada no município de Cordisburgo. Lembra que as grutas, elas são construídas no tempo geológico da Terra. Levam milhões de anos para essas cavernas serem feitas devido à infiltração da água e outros processos que você vai estudar na geografia. Essa gruta, então, ela simboliza um patrimônio material. É um lugar onde a gente pode ir, fazer uma visita, apreciar os espeleotemas, né, que são essas pilastras, ou que vêm do chão ou que vêm do teto, que formam aí esses espaços belíssimos. O conjunto arquitetônico da Pampulha, a igrejinha, a casa do baile, né, o museu, eles são patrimônio material ou imaterial? É possível fazer uma visita ao conjunto arquitetônico, né? É possível adentrar a igrejinha da Pampulha, logo patrimônio material. E a última imagem que você observa aí, os sons dos sinos das igrejas várias, com certeza no seu município tem, eles foram registrados no Instituto, né, de Patrimônio Histórico, o IPHAM, em Minas, é como um patrimônio. E que patrimônio é esse? É um patrimônio imaterial. Há uma forma de se tocar esse sino, há uma sonoridade que anuncia o falecimento de alguém daquele município. Então, olha como Minas apresenta grande diversidade. E quão importante é a valorização desse nosso patrimônio. E uma outra coisa muito bacana que você com certeza já observou na sua cidade quando você encontra com outro mineiro é o nosso mineirês, é a nossa forma de falar. Embora todos nós temos a mesma língua materna, a forma de pronunciar as palavras é bem diferente. No sul de Minas e no Triângulo Mineiro, a gente se aproxima dos paulistas. É comum você, aluno, dizer verdade, conversa. A gente daqui da capital, eu, por exemplo, de Belo Horizonte, a gente diz menos, né? A gente tenta ter menos sotaque, né? Mas os sotaques são variados. E quando a gente pensa o norte de Minas, vocês usam as vogais mais abertas, é a banana, é a janela, né? Então, a forma de falar do mineiro é muito diferente. E a gente tem algumas palavras que são as nossas queridinhas. Quando a gente visita outros estados ou quando a gente se comunica com pessoas de outros estados, o uai é uma coisa que vira uma forma de exclamar. O trem, a gente acaba substituindo quase tudo por trem, mas a gente cria algumas palavras. Ah, pode seguir, porque está pertinho, né? O pertinho vira pertinho. Sainhaca, a gente tem um monte de ditado também. Eita ferro, quando a gente quer fazer uma explanação, eita ferro, essa aula de geografia hoje sobre a diversidade cultural em Minas foi muito boa. Na aula de hoje, então, a gente percebeu que Minas Gerais é um estado muito diverso e muito grande, temos uma riqueza sociocultural significativa. A cultura mineira é rica no falar, no jeito de acolher. Somos um povo hospitaleiro, sempre chamamos alguém para um bom café e para um bom causo.
Nosso estado possui, então, bens materiais e imateriais, os vários que discutimos aqui, formando esse rico patrimônio. E a gente termina a nossa aula em época de pandemia, em tempo de Covid, te convidando. Você fica quietinho dentro de casa, né, fazendo aí uma brincadeira com o nosso jeitinho mineiro de falar, porque assim você vai estar garantindo a saúde, a saúde da sua família e o bem-estar de todos os mineiros. Até a próxima aula!